Graças a Deus, estamos juntos novamente. Hoje, numa jornada um pouco mais longa, já na nossa terceira live desta oportunidade, desde a live que fizemos com a missionária Wanda Freitas, na qual eu e minha esposa falamos um pouco a respeito de limites, respeito nos relacionamentos, quais os limites à luz da lei e à luz da palavra para um relacionamento, o que se pode esperar, como lidar com relacionamentos abusivos, etc. Foi a primeira de uma série de ministrações e de lives que possivelmente acontecerão em breve. Depois tivemos a nossa live das 22 horas e agora estamos aqui para o clamor da meia-noite. Além disso, sábados são os nossos sábados de estudo bíblico, portanto também estudamos um pouco a palavra de Deus no que diz respeito ao Espírito Santo. Mais especificamente, estamos estudando os dons do Espírito Santo e, neste momento, estamos abordando o dom de milagres. E dentro de toda essa perspectiva, nós estamos aqui numa série de ministrações, numa só data, e creio que Deus está preparando algo especial para você e para mim. Deus tem falado, disso não resta a menor dúvida. Deus se comunica, Deus se manifesta, Deus fala conosco. E é maravilhoso quando nós reconhecemos o toque do Senhor na nossa vida. É precioso, é especial. Queridos, após todas essas lives, estudo bíblico, o trabalho que desenvolvo paralelamente, trabalho secular que faço de casa, tudo isso que foi realizado nesta ocasião, neste sábado, agora já madrugada de domingo, já iniciando uma nova semana, eu glorifico a Deus. Porque no meio de toda essa atividade, o mais importante, o mais especial, o mais precioso é ouvir a voz do Senhor. E falamos bastante sobre isso, um pouco falamos no estudo bíblico, que acabou migrando nessa direção. E depois entramos mais aprofundadamente neste tema durante a live das 22 horas. E eu não quero repetir tudo aquilo que dissemos agora há pouco. Quem quiser, a live está salva. Já encaminhei link para vocês do YouTube, porque as lives ficam salvas e disponíveis no Facebook, ficam salvas e disponíveis no Instagram, neste aqui, que eu estou usando para fazer agora, ao vivo, e fica gravado depois no Instagram e no Facebook, e além disso eu deixo salva no nosso canal do YouTube. Aliás, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não curtiu, quem ainda não visitou a nossa página, por favor, que o faça. Porque quanto maior o número de inscritos, mais o YouTube e o próprio Facebook, o Instagram, mais eles vão liberando, mais eles vão disponibilizando recursos para a gente poder melhorar as transmissões e dar maior qualidade para os vídeos que fazemos todos os dias. Todos os dias. Há mais de 6 meses, nós estamos aqui na presença de Deus para buscar a face do Senhor, para orar, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, para clamar por socorro, para interceder, para buscar apresentar a vida de pessoas diante do altar de Deus. E eu creio, muitos têm sido os testemunhos, muitas têm sido as vitórias, muitas têm sido as bênçãos, e eu creio que haverão mais. Haverão mais respostas, haverão mais bênçãos, haverão mais graças, haverão mais glórias para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta live, eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque também recebo da parte de vocês todo esse carinho, toda essa consideração, respeito, e fico grato a Deus. Porque isso é misericórdia de Deus em nossa vida. Como a Fabiane acabou de escrever aí, hashtag
meu sim para Deus. E é verdade. Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido extremamente generoso conosco, nos abençoando, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, abrindo as portas, tocando no nosso coração e ministrando. Obrigado, Lu. A Luciana também é alguém que nós temos com muito carinho orado e orientado. E ela escreveu assim: você é bênção, pastor. A bênção de Deus é consequência da presença dele em nossa vida. Então o que nós precisamos buscar todos os dias é a presença dele. Veja o que Jesus falou, está lá em João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Absolutamente nada. Porém, Paulo escreve, Filipenses 4,13, posso todas as coisas, ou tudo posso, naquele que me fortalece. E eu quero, logo no início, te pedir para nos ajudar compartilhando esta live. Eu falei agora há pouco, entre nos nossos canais. Ah, mas eu já sigo no Instagram. Mas por favor, vá até o YouTube, se inscreva no canal, coloque lá a sua inscrição. Quanto maior o número de inscritos, maior a divulgação. Entre também na página no Facebook. Assim você também nos ajuda. Quanto maior o número de seguidores, quanto maior o número de pessoas que curtirem a página, mais também dispositivos e ferramentas ficam à nossa disposição. E assim a gente vai ganhando visibilidade e alcançando mais pessoas. É só isso que eu peço. E que na hora das lives, partiu o aviãozinho, partiu compartilhar, partiu disparar aí essa setinha, esse foguetinho, essa asa delta, chame como quiser. Já vi muita gente chamar de muitos nomes diferentes. Jatinho. Mas convide pessoas. Partiu a convidar pessoas para estarem conosco neste tempo de oração. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. A Fabiana escreveu assim: concordo plenamente, você é bênção, pastor, por nos aproximar todos os dias da palavra de Deus. A bênção do Senhor é consequência da nossa decisão. Vou aproveitar para falar isso. A bênção do Senhor é consequência da nossa decisão. Eu decido, você decide, qualquer um de nós decide fazer a vontade de Deus. Há 6 meses e pouco atrás, logo no início da quarentena, Deus falou: vá para a internet. Vá pregar o evangelho. E na ocasião eu indaguei: mas Senhor, como é que eu farei isso? Foi logo no início da quarentena. Logo no início, quando fechou tudo, parou tudo. Deus falou: use as redes sociais. E nós obedecemos. Então, partindo de uma decisão, e a decisão é voluntária, entra livre-arbítrio. Partindo de uma decisão, Deus se manifesta. Partindo de uma decisão, Deus abençoa. Partindo de uma decisão, Deus abre as portas. E a partir dali, Deus tem aberto as portas. E o resultado é este: pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo transformadas, vidas sendo discipuladas, cuidadas, alimentadas, restauradas, curadas. Aliás, esse foi o nosso slogan desde o primeiro dia. Eu pedi a Deus uma palavra para colocar como tema, como título. Nem sabia fazer direito. Minha esposa foi melhorando, foi aprimorando, foi fazendo os cartazes. Hoje ela já está bastante ligeira para fazer isso, com bastante tranquilidade. E aí eu pedi: Senhor, o que é que eu vou colocar? Não quero assim nada que já tem um monte por aí igual. E o Senhor falou: o que vocês estão vivendo? Ah, Senhor, uma pandemia. Pois é, cura através da palavra de Deus. E esse tem sido o nosso slogan desde então. Desde o finalzinho de março. Já estamos em outubro. Cura através da palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar de cura. Ah, como? Através
através da palavra de Deus. A partir daí surgiram outros propósitos. Veio a live esta de intercessão, veio o nosso caderno de oração, veio o estudo bíblico, vieram os aconselhamentos, vieram as orações por telefone, por chamada, por videoconferência, vieram os cuidados e, consequentemente, as amizades, o carinho, a consideração e o companheirismo de diversas pessoas, incluindo vocês que estão conosco. A cura através da palavra de Deus restaura, liberta, transforma, abre coração, muda a realidade, transforma aquele que já não tem mais forças em alguém firme, aquele que já perdeu a esperança tem a sua fé renovada, e tudo isso no meio de uma pandemia. Quando Deus quer fazer, não importa as circunstâncias, basta que eu diga: Senhor, eu decido obedecer. Até falávamos sobre isso quando conversávamos no estudo bíblico, aquela turma que participa da sala de aula, sobre o dom de milagres. Nós ensinávamos dizendo que os milagres, eles dependem da vontade de Deus e da minha obediência. A vontade de Deus e a minha obediência. Eu vejo como um milagre o que está acontecendo com pessoas através deste ministério. E glorifico a Deus. Partiu da vontade dele que eu entendi e obedeci. Mesmo sem entender, aliás, eu falo isso sempre. Entender é só um detalhe. Entender é só um detalhe. Porque a mim me cabe obedecer. Concordo, Fabiane, que ele cresça e que eu diminua. João 3, verso 30. Portanto, eu tenho que obedecer. Se lá na frente ele achar adequado me explicar o porquê, ele explica. Se não, ele não explica. Mas eu obedeço. Compreendendo ou não compreendendo. E aqui cá entre nós, abrindo meu coração, tem muita coisa que Deus tem mandado fazer que eu não entendo, não. Você perguntar, para que ele mandou você fazer isso? Eu vou dizer, não sei. Mas por que você está fazendo? Eu não sei. Mas eu faço. Eu não tenho que saber por quê. Eu tenho que obedecer. Entra numa live. Deus traz uma palavra. Você fala com a pessoa lá, chama, manda mensagem e entrega. Mas para que eu sei? Obedece. Mas por que, Senhor? Eu não sei. Às vezes, na hora que está entregando a palavra, até você entende. Às vezes, não. E dá assim aquele... E agora, hein? Fica o nosso lado humano, fica às vezes meio na dúvida, né? E agora, hein? Que a pessoa vai pensar? Não me conhece, nunca ouviu falar de mim, não sou famoso, não sou conhecido. Se é um pastor da mídia, um cara famoso que manda mensagem, é de Deus. Agora um anônimo, um desconhecido, chegou agora, não sei nem de onde veio, caiu aqui de paraquedas, me mandando mensagem, que será? Mas pela misericórdia do Senhor, Deus tem confirmado. Cada palavra que é entregue, depois a pessoa fala assim, olha, Deus usou, porque como você não conhece a minha história, isso só pode ser de Deus. Você relatou exatamente o que está acontecendo, você relatou exatamente do jeito que está sendo, você relatou exatamente o que eu estou sentindo, você relatou exatamente o que eu fiz. E é Deus revelando. Isso ajuda a fortalecer a nossa fé. Então eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra bem, como é que eu posso dizer? Bem direta. Obedeça, porque a obediência fortalecerá a sua fé. Obedeça, porque a obediência fortalecerá a sua fé. A Tatiana escreveu assim, eu tenho sido tão edificada através de sua vida, pastor. Eu sou grato a Deus quando leio esses comentários e esses testemunhos. Por quê?
demonstram que Deus é fiel. E quando a gente obedece, Ele faz a parte dele. A gente é que tem que fazer a nossa. E eu quero dizer isso para você nesta madrugada. Antes da gente orar, hoje a gente vai orar daqui a pouquinho. Não vou estender até 1h da manhã, porque como eu fiquei o dia inteiro em live, em aconselhamento e correndo entre... Se vocês vissem, vocês dariam risada. Eu trabalhando aqui, digitando e falando com pessoas. É coisa de louco. Eu não sei como é que o meu cérebro ainda não saiu da caixa craniana. Porque tem hora que ele fica girando, girando, girando. Ao mesmo tempo que você está aqui trabalhando, processando informação, e é lançar informação no sistema. Meu trabalho é lançar informação no sistema. E eu estou falando com pessoas e estou orando, e às vezes Deus está mostrando alguma coisa sobre a vida da pessoa, só por um milagre. Se vocês vissem, vocês iam dar risada. Se vocês vissem, vocês iam dar risada. A Fernanda escreveu assim: nosso primeiro contato, Deus revelou o que eu nem lembrava mais até. Deus é fiel. Só que para não esquecer, sabe o que eu faço? Cada contato que é feito, as pessoas pedem oração. Eu escrevo. Então fica registrado a data e o que a pessoa pediu para orar. Aí a gente não esquece. Mas na hora que Deus está trazendo aquilo, e você trabalhando e fazendo outra coisa, e aí conversando com a minha esposa, ela preparando os artigos de lei que ela ia citar na live, e os textos bíblicos, e tudo ao mesmo tempo, e pela misericórdia, depois dessa live tem gente esperando para eu orar, que eu já estou para orar com essas pessoas, ó, já tem dias. Então eu vou abreviar o tempo aqui, a gente já vai entregar essa palavra, por isso eu peço que você convide logo as pessoas, partiu o aviãozinho rapidinho, 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 por favor. Depois nós vamos entregar a palavra rapidamente, nós vamos orar, e ainda vou para o aconselhamento. Aí eu não posso estabelecer tempo. Quando eu vou orar com alguém, simplesmente eu não estabeleço horário para terminar, eu estabeleço horário para começar. Então eu não gosto, às vezes a pessoa fala, mas dá tempo de orar comigo rapidinho? Eu não gosto de limitar. Glória a Deus, Nanda. É aniversário, parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Fico muito feliz mesmo. Que Deus multiplique a sua graça sobre a sua vida. Vamos orar sim. Vamos orar e assim, no nosso coração comer bolo, né? No nosso coração a gente parte o bolo. Mas a oração é real. E como eu dizia, no momento em que eu estabeleço uma hora para começar a orar, às vezes a pessoa fala assim, mas não dá para orar rapidinho? Eu digo rapidinho, eu não sei o que Deus quer fazer na oração. Eu não sei se Ele quer entregar uma palavra, eu não sei se vai trazer um discernimento. E como é que eu digo, senhor tem 5 minutos. Marciana escreveu assim, pastor, é impressionante como o que o Senhor fala condiz com a minha vida. Glória a Deus. O Senhor sabe o que fala, minha irmã. Eu só ouço e repito. É um papagaio. Eu sou um papagaio. Eu ouço e repito. A palavra não é minha. O poder não é meu. A graça não é minha. A bênção não é minha. Nem o ar que eu respiro é meu. É emprestado. Então eu sou um papagaio. O Espírito Santo traz a palavra e eu falo. O pregador nada mais é do que um mensageiro, um garoto de recados. O poder está na mensagem e no autor da mensagem. Então, quando eu vou orar com alguém, eu não estabeleço hora para acabar. Eu deixo um tempo livre, porque eu não sei o que Deus vai fazer. E eu não posso limitar. Então, hoje, ficou uma demanda agora para madrugada mesmo, porque eu estava na correria. 3 lives, estudo bíblico, trabalho, fora o dia a dia da gente. Então, ficou para madrugada. Por isso eu vou abreviar isso aqui um pouquinho para a gente poder orar com calma com quem está esperando para receber essa oração. E mesmo assim, ainda vai ficar gente para orar amanhã. E aí, deixa Deus fazer o que lhe aprouver. Mas o que eu quero te pedir é, convida agora pessoas para estarem conosco nesta live, porque aí serão mais vidas alcançadas. E o que eu quero dizer é o seguinte, preste atenção. A obediência, escute que essa palavra é chave no reino de Deus. A obediência, ela fortalece a fé. Talvez você não esteja com a fé que poderia, porque está faltando obedecer.
A Tatiane escreveu assim: eu já tive vontade de ligar para o pastor, aí não ligo. Deus usa ele e ele me envia um louvor. Tá vendo? Deus faz de uma maneira ou de outra, mas não se sinta acanhada, Tatiane. Se quiser, pode ligar, você tem meu telefone. É só uma questão de, às vezes, ver o horário que eu posso lhe dar mais atenção. Mas não se sinta acanhada, não. Eu não sou popstar. De jeito nenhum. Eu estou aqui a serviço. Então, estou sempre disponível. A única limitação é que eu sou só um. Então, não consigo atender mais de uma pessoa de uma vez só. Então, a gente pode organizar para você ter um horário para poder eu te dar atenção e orar contigo sem problema nenhum. A nossa irmãzinha, a Luz, que acabou de escrever: o Senhor me ajudou a me levantar em oração na madrugada. Glória a Deus por isso. É desse jeito, quando estamos aflitos, chega uma mensagem do pastor. É interessante, vocês não sabem disso, eu nunca contei. Mas eu gosto de mandar pelo menos uma mensagem por dia. Pelo menos uma. E o que eu faço? Eu peço a Deus que me mostre o momento certo para mandar aquela mensagem. E quando eu falo mensagem, não é que eu vou escrever um texto gigante para você ficar de saco cheio lendo. Às vezes é um cântico. Às vezes é um versículo, uma pequena palavra. Uma pequena palavra. Mas eu busco a Deus e Senhor, qual é o melhor momento hoje? Aí normalmente Deus fala: manda agora. E eu procuro obedecer. E às vezes eu estou na rua, o pessoal acha que eu sou maluco, eu estou ali no celular mandando mensagem, etc e tal, e o celular não para. Esses dias minha mãe falou assim para mim: nossa, seu celular não te dá sossego, né? Não dá. Não dá. E eu, onde chego, eu espeto na tomada para deixar ele sempre carregado. Já pensou, você está entregando uma palavra e acaba a bateria? Misericórdia. Então eu sempre estou chegando espetando ele numa tomada, para ele sempre estar 100%. Tem que ser assim a bênção de Deus, a glória, a unção na nossa vida. Tem que estar sempre 100%. Tem que estar sempre 100%. Popstar para Jesus, né? Falaram que eu sou popstar para Jesus. Tem que estar sempre 100%. Nossa bateria espiritual tem que estar sempre 100%. A Fernanda escreveu assim para entrar em contato comigo. A prima da Fernanda, a Cris, para entrar em contato comigo. Pode entrar, pode entrar. Fernanda, você pode passar meu telefone para ela. Pode passar o meu contato, não tem problema. Pode entrar sim. Amanhã, pode me chamar amanhã mesmo. Quer dizer, amanhã, né? Já é domingo. Daqui a pouco, mais tarde. Tá bom? E aí eu peço a Deus sempre uma direção. Senhor, qual é o melhor horário? E aí, normalmente eu falo: manda agora. Falei: o Senhor conhece o que as pessoas estão vivendo, Senhor. O Senhor conhece o que as pessoas estão vivendo. O Senhor sabe o que eles precisam. Eu estou aqui para servir, não é na hora que eu estou afim. Agora estou sem fazer nada, vou mandar mensagem. Não. E às vezes é o contrário, é na hora que eu estou ocupado é que você fala: manda agora. Aí eu me viro nos 30, já aconteceu. Eu estava dirigindo e o Senhor fala: manda agora. Aí lá vou eu caçar um lugar para estacionar, para não tomar multa, né? Para mandar a mensagem. É impressionante, é impressionante. Quando a gente se dispõe a obedecer, e isso é o que eu estou trazendo aqui como uma ministração breve para esta madrugada, quando nós nos dispomos a obedecer, a obediência aumenta a nossa fé. Se está faltando fé na sua vida, de nada, Cris, conte comigo. Se está faltando fé na sua vida, comece a obedecer. A obediência vai fortalecer a sua fé. A obediência vai aumentar a sua fé, porque Deus vai se manifestar, Deus vai se fazer presente, Deus vai te abençoar. E para não dizer que está só na minha palavra, eu quero lembrar você da vida de um personagem bíblico que todo mundo conhece, mas todo mundo lembra dele por causa da arca. Eu estou falando de Noé, evidentemente. Mas o interessante na vida de Noé não é só a arca. O interessante, o que mais me chama a atenção na vida de Noé é antes da arca. Se você puder dar uma lida depois no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Pode ler o capítulo todo. Óbvio que eu não vou fazer isso agora. Você pode ler depois. Mas eu vou pontuar aqui uma situação que já está mais detalhada a partir do versículo 11. Que conta o momento em que Noé começa a obedecer a Deus. Porque Deus fala: Noé era um homem íntegro e, além de ser íntegro, ele era temente a Deus.
Noé era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Tudo isso está no capítulo 6 do livro de Gênesis. Tá? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem íntegro e temente a Deus. Havia maldade no coração da humanidade, mas Noé era um homem fiel ao Senhor. Noé era homem justo. Olha que características interessantes na vida de Noé. Então Deus foi falar com Noé. O mundo estava perdido naquela época. Mas Noé era fiel a Deus, era íntegro, era temente a Deus, ele andava com Deus. E aí, o que aconteceu? Deus foi falar com ele e disse, olha, eu estou aborrecido com a humanidade, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou destruir, eu vou derramar um grande dilúvio, num tempo em que nem chovia. Eu vou destruir a terra com água, vou cobrir até a mais alta montanha, mas Noé, eu vou te poupar. Eu vou te poupar, você e sua família. Mas você vai fazer o seguinte, você vai construir, deu para Noé a planta. Você vai construir uma grande embarcação, que a gente chama de arca. E ela é imensa, 120 metros de comprimento, não sei quanto. Está aqui as medidas, depois você pode estudar isso, eu não vou entrar nesse detalhe. E Noé obedeceu. E tomou crítica. Ele começou a construir a arca no seco, ele não foi para o mar. Porque a terra ia ficar coberta por água, fazia diferença onde ele ia. Então ele começou a construir ali mesmo. E as pessoas, a duração da construção foi de 100 anos. A gente não vive isso. Naquele tempo se vivia mais. E ele ficou por 100 anos, ele e os 3 filhos, as 3 noras e a esposa. 8 pessoas, construindo a arca. Construindo. E era criticado, e zombavam. Você ficou maluco? Noé já tinha 500 anos quando Deus falou com ele. A idade do Brasil, praticamente. Noé já tinha 500 anos. Aí Deus falou com ele. E ele começou a obedecer. E o povo criticava. Você ficou maluco, seu velho? Tá gagá? Como é que é esse negócio? Vai navegar no seco? Ah, mas que história é essa? Noé, de onde você tirou essa ideia maluca que vai chover? E o interessante, 2 coisas me chamam a atenção. Noé acreditou na palavra de Deus e obedeceu. Porque o dilúvio viria caso Noé construísse ou caso Noé não construísse, o dilúvio cairia. Sabe o que aconteceu? Noé obedeceu. E porque ele obedeceu, ele creu. E porque ele creu, ele obedeceu. A fé e a obediência andando juntas. A fé e a obediência. Às vezes você fala assim, a minha fé é pequena, é fraca. Eu digo, falta você obedecer. E outra coisa que falta, essa é a palavra bem objetiva, bem direta, como eu disse. Não pare de construir. Se Noé em algum momento tivesse... Tem gente que amolece. O reino de Deus ele é tomado por esforço. Os que se esforçam entram nele. A Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudarei. Além disso, a Bíblia também traz um ensinamento bem objetivo, que nós precisamos obedecer. Noé obedeceu. E isso permitiu que ele cresce na promessa, na palavra. Porque a chuva viria, com arca ou sem arca. Se Noé fizesse ou se Noé não fizesse. Mas tem gente que amolece no meio do caminho. Sabe aquele povo que é molinho e dá uma desanimada e para? Se Noé parasse, o dilúvio já tinha prazo, data marcada para começar na agenda de Deus. Se Noé não construísse, o dilúvio viria do mesmo jeito, ia morrer todo mundo. Acontece o seguinte, Noé falou, eu não vou parar. Eu não vou parar de construir. Eu quero te dizer isso nesta madrugada. Não pare de construir porque você deixou de acreditar. Obedece e a sua obediência vai fortalecer sua fé. Porque no reino de Deus só tem lugar para fortes. O fraco que para a obra morre afogado. Se Noé, eu vou dar um tempo. Essa frase é perigosa. Eu vou dar um tempo, Senhor, porque não dá, eu construí. Já faz, exemplo, no meio do caminho, já faz 50, já faz 60 anos que eu estou construindo esse raio desse barco, Senhor. Não chove, e o povo zomba, e eu estou cansado, e eu estou velho, e eu estou fraco. Ei, no reino de Deus não tem lugar para gente fraca. No reino de Deus não tem lugar para fraco. Por quê?
Porque o fraco, ele faz forte o cansado. E renova as forças, Isaías capítulo 40, daquele que já não tem mais nenhum vigor. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Então eu quero te dizer o seguinte, não pare de construir. Senhor, fortalece as minhas mãos, a Fabiana escreveu. A Nanda escreveu assim, ajuda a ser obediente, a ser constante. Não pare de construir. O que é construir? Fazer a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus para Noé? Construir um barco. Um barcão. Não era um barquinho, era um barcão. Qual que é a vontade de Deus para mim, para você? Não pare! Não pare! Não pare de construir! Nós somos exército de oração. Se tiver fraco, bora que a gente vai orar e Deus vai fortalecer, vai renovar. Na palavra, no clamor, na oração, na intercessão. Deus disse a Josué, seja forte. O que eu tenho para você requer isso, seja forte. E nesta madrugada eu quero deixar essa palavra, seja forte. Por quê? Quando você obedece, a sua fé se fortalece. Quando você obedece, a sua fé se fortalece. Não pare! Não pare de construir! Não pare de construir! A Nanda escreveu assim, tem dias que eu durmo sem nem saber como, e durante o sono ele trabalha. É lindo demais receber esse renovo. Força do grande. A Cris escreveu assim, eita Deus forte e de vitórias. A Cristiane escreveu, me faça forte, Senhor Jesus. Eu tenho que me posicionar, porque Ele fortalece quando eu me posiciono. E como é que eu me posiciono? Eu obedeço. Quando eu obedeço, Ele fortalece a minha fé. Inclusive, a gente falou sobre isso no estudo bíblico e na live anterior. Que a fé vem pelo ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas ela é construída na obediência. A nossa fé é construída na obediência. Noé obedeceu. A Danusa escreveu assim, eu li agora em 2 Samuel, sede fortes e valentes. A Cris escreveu, preciso de ti em todo tempo, sua força é que fortalece. Nós precisamos entender que no momento em que eu obedeço, a minha fé é fortalecida. Posso dizer minha experiência pessoal. Quando eu obedeci a Deus e disse, Senhor, que seja feita a sua vontade, Ele começou a fortalecer a minha fé. Mas primeiro eu obedeci. Tem gente esperando o contrário. Quando eu acreditar, eu farei. Não vai fazer nunca. Quando eu tiver força, eu fico às vezes até horrorizado, dá até coceira, quando a pessoa fala assim, deixa eu me preparar. Sabe quando é que você vai se preparar? Nunca. Você tem que começar, e quem te prepara é Ele. Aquele que fala, vou me preparar, está pronto nunca. Teve um que falou assim para Jesus, deixa primeiro eu beijar meu pai e minha mãe. Deixa primeiro, perdão. Jesus ouviu a seguinte frase, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E ali o texto se refere ao seguinte, Jesus chamou alguém, o rapaz respondeu, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E o pai estava vivo, não é que ele ia sepultar porque o pai tinha morrido, não é isso. É que ele era o filho responsável por cuidar do pai. O pai estava vivo. Então ele disse, eu vou atrás do Senhor depois que meu pai morrer. E o Senhor Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Porque num outro momento Jesus disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. E deixar não significa abandonar.
Não. Deixar significa não colocar em primeiro lugar. Que quem tem que estar em primeiro lugar é Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então ele em primeiro lugar. Que ele cresça e que eu diminua. Depois vem a família. Ele primeiro. E eu sou uma pessoa, quem me conhece, eu tenho um cuidado incansável com os meus pais. Meus pais são vivos, graças a Deus. Mas eu tenho um cuidado com eles incansável. Incansável. Mas nem por isso eu posso parar o que Deus me mandou fazer. Entendem? Que era isso que Jesus estava dizendo para aquele jovem. Ah não, espera aí, deixa eu primeiro resolver. Não vai estar pronto nunca. O que Deus espera de você e de mim? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque a obediência fortalece a fé. Noé obedeceu. E quem disse que foi fácil? Construir um barco daquele tamanho. Quem disse? E ouvir a zombaria. E as críticas. Talvez seus filhos mais jovens chegassem para o pai. Pai, peraí, tem certeza que o senhor ouviu a Deus mesmo? Olha o tamanho do barco que nós estamos construindo. E a vida da gente é construir esse negócio. E não chove. E o povo não para de falar na nossa cabeça. Posso imaginar algo assim. A Bíblia não diz, mas é plausível. Ou a própria esposa, as noras. As noras. O que será que essas noras não diziam? Ê, sogro maluco que nós fomos arrumar. Será que diziam alguma coisa assim? A Bíblia não fala. Mas todo mundo obedeceu. Achando bom ou não. Sabe onde é que entra a questão? Tem gente que não obedece a Deus porque não acha que é boa a ideia. Não tem que achar coisa nenhuma. Ele é Deus. Se eu contar para vocês que eu não achava uma boa ideia ficar nas lives. Há 6 meses e pouco atrás, eu não achava que era interessante, que era viável, que era adequado, que era frutífero. Eu não achava isso, não. Mas Deus mandou. E eu sabia que era Deus. Até porque eu tenho com Deus um trato mais ou menos assim. Quando eu ouço alguma coisa, eu sei que é contra o que eu gostaria, eu desconfio que é de Deus. Se é muito o que eu gostaria de ouvir, eu desconfio que é da minha carne. Mas se é oposto ao que eu gostaria, e no caso as lives eram oposto ao que eu gostaria, eu já desconfiei que era de Deus. Então eu falei, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E no processo de obediência, sem entender, aliás, até hoje eu não entendo muito bem, cá entre nós. Mas no processo de obediência, a fé foi fortalecida. Então, muitas coisas você não tem conseguido realizar, muitas situações você não tem conseguido vivenciar, porque lhe falta obediência. Lhe falta obediência. Obedeça e sua fé se fortalecerá. Foi assim com Noé. Foi assim com Noé. Quando Deus falou com ele, Deus foi claro. Quando Deus falou com ele, Deus foi objetivo. Versículo 18. Olha a promessa de Deus. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Eu vou destruir tudo, mas com você eu vou fazer a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E no versículo 22 está escrito que assim Noé fez conforme tudo o que Deus lhe ordenara. E se você continuar lendo o capítulo 7, você vê que quando chegou a hora, Deus mandou Noé entrar na arca já com os animais. Essa parte eu pulei, porque todo mundo sabe, até criança pequena sabe a história dos animais. Aí quando entrou todo mundo, os animais, o casal de animais que Deus mandou, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Aí o Senhor fechou a arca por fora. O Senhor fechou a porta da arca por fora. E aí quando começou a chover,
o povo foi até Noé. Quando começou a chover, o povo foi até Noé. Só que já era tarde. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender e entrar na arca e abraçar a vontade de Deus. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Eles tiveram a oportunidade de se converter, de mudar de atitude, de arrependimento sincero. Mas isso não aconteceu. Coloque-se no lugar de Noé, dentro da arca, trancado. A chuva caindo intensamente, as águas subindo. E o povo gritando do lado de fora. Mas já era tarde. A obediência tem um tempo. Se passar da hora, pode ser tarde. A obediência tem um prazo. Ah, mas eu não consigo alcançar. Então obedeça que depois você entende. Obedeça que depois você crê. Vai na força primeiro, vai na raça, vai na garra, vai no esforço. Porque quando as águas caíram, imagina o desespero da população. Lembrar de tudo que Noé falou, ele falou, era tudo verdade, loucos somos nós que não obedecemos. Mas já era tarde. Não havia como Noé abrir a porta. Deus fechou por lá de fora. Antes que seja tarde, obedeça. Antes que seja... Porque no processo de obediência, Deus vai aumentar a sua fé. No processo de obediência, Deus vai te fortalecer. Todos os dias, depois de um tempo, Noé dependia de ser renovado pelo Senhor, porque ele já não tinha mais. Gente, 100 anos. Construindo. Mas sabe qual é o X da questão? Não pode parar de construir. O Senhor me mandou entregar essa palavra porque tem gente parando de construir. Construir é fazer a vontade de Deus, tá? Não estou falando que você vai virar pedreiro de hoje para amanhã, não. Nem mestre de obras. Nem empreiteiro. Construir é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para Noé era construir a arca. Não pare de construir. Não pare de construir. Mesmo que tudo seja estranho, não pare. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não pare de construir. Eu quero orar com vocês. Quero orar pelo caderno de oração. O Tatiana escreveu para mim essa palavra. É para todos nós. Todos nós temos o desejo, muitas vezes, de parar de construir. A consequência é morrer afogado. Não desista, persista, insista e tenha fé, escreveu a Fabiane. Pois é, não pare. Não pare de construir. Mesma coisa. Não pare de fazer o que o Senhor mandou fazer. No meu caso, especificamente, Ele me mandou vir para as lives. Não paro. Tem dia que dá vontade de parar? Dá sim. Quando completou 6 meses, eu falei, tá bom, né, Senhor? Tá bom, já deu, né? 6 meses. Todos os dias. É todos os dias. Tem muita gente fazendo live, muitas lives maravilhosas. Eu acompanho bastante live. Bênção de Deus. Mas faz de vez em quando, uma vez por semana. Poucos fazem todos os dias. E muitos dos que fazem todos os dias
trazem convidados para pregar, etc. e tal. Eu, como não sou conhecido, não tenho grandes quantidades de convidados. Já trouxemos alguns por indicação, mas não é a nossa, digamos assim, bandeira principal. Então é muita palavra que já foi entregue. Muita. 250 pelo menos. E aí, eu disse, tá bom, né, Senhor? Aí a resposta do Senhor foi clara, objetiva e direta. Tá bom, não. Não mandei parar. Não mandei parar. Mandei começar e não mandei parar. Tá bom, Senhor, então não paro. Perguntei para ele, falei, vamos fazer, Senhor, pode ser. A gente faz uma live especial, número 180, e aí a gente encerra e tá bom, e aí depois faz outra coisa. A palavra foi clara. Não mandei parar. Não mandei parar. E como eu já estou numa fase da vida que eu prefiro não desobedecer, é melhor obedecer do que sacrificar, aí tá bom, então não paro. Não é para parar, eu não paro. Porque, na verdade, aonde será que o Senhor quer nos levar? Não sei. Não sei. Mas que seja feita a vontade dEle. Que venha o reino dEle. Que seja feita a vontade dEle. Que Ele cresça. Que eu diminua. Igreja virtual? Não, não é uma igreja virtual. Na verdade, só estou obedecendo. Prego. Quem me procura eu converso, aconselho, oro. A gente clama. Está aqui o nosso caderninho. A gente entrega diante de Deus as muitas solicitações de oração. Quem faz a obra é Ele. Romanos 11:36 diz que por meio dele, para Ele são todas as coisas. A mim só cabe uma coisa. A você só cabe uma coisa. Obedeça. Não pare de construir. Não pare de construir. Porque a obediência aumenta a fé. É verdade, Aline, você tem razão. A Aline escreveu assim, engraçado que o pastor fala que vai terminar mais cedo, mas Deus não deixa. Pois é. Alguém vai ter que me esperar um pouco mais tarde para poder orar, né? Mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Alguém, por certo, precisava ouvir essa palavra. Não creio em palavras, principalmente porque eu não prego aquilo que eu acho que deveria pregar, ok? Portanto, alguém certamente, não creio em palavras ditas por acaso, alguém certamente precisava ouvir essa palavra. Por isso, minha palavra apenas é sempre a mesma. Eis-me aqui, Senhor. Você precisava muito, Aline? Amém. Então não pare de construir. Não pare de construir. Não pare de construir. Já estava sem forças para orar? Deus tem respondido suas orações e você estava sem força para orar, menina? Olha lá, hein? Não pare de construir. Obedeça e na obediência o Senhor renova a sua fé. Amém? Vamos orar? Que senão a live cai. Falta agora poucos minutos. Quero convidar você a orar comigo. Já estou de joelhos. Amém. Bora. Eu não dobro os joelhos durante a live, porque senão eu tenho que mexer no notebook aqui, no celular, dar um trampo danado, é complicado. Mas de madrugada, mais tarde, depois eu tenho o meu tempo de joelho dobrado, onde eu apresento o caderno. Mas se você puder agora dobrar os seus joelhos, faça isso. Faça isso. Faça isso. Se houver alguma restrição física, problema nos joelhos, dobre os joelhos dentro do seu coração. Ok? Mas vamos orar. Tô dentro de joelhos dobrados. Hashtag tô dentro de joelhos dobrados. Escreveu a
Fabiane. A bola já está acabando essa altura do campeonato. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero glorificar a Deus por este tempo na sua presença, de oração e de pregação da palavra de Deus. Muito obrigado pelas respostas de oração que o Senhor tem trazido. Muito obrigado, Pai, pelos milagres. Muito obrigado, Pai, pelas curas. Muito obrigado, Pai, pelas ministrações de poder, de vitória, de graça, de unção, de milagres e de sobrenatural presença do Senhor. Eu creio que o Senhor é fiel e na sua fidelidade Ele responde, Ele abre as portas, Ele abençoa, Ele toca, Ele transforma, Ele renova, Ele faz forte ao cansado e renova as forças do que já não tem mais nenhum vigor. Assim são aqueles que esperam no Senhor, conforme está escrito no capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Senhor Jesus, muito obrigado pelo poder de Deus, pela fé, pela graça e pela unção que Deus tem derramado sobre nós. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus presente, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, é um Deus que não olha para nós segundo as nossas muitas dificuldades, mas quando olha para nós, está escrito que Ele é um Deus tardio em irar-se, pronto a perdoar. Ele é um Deus misericordioso e perdoador, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que abre as portas, um Deus que faz milagres. Eu creio, Senhor Jesus, nas Tuas promessas, eu creio, Senhor Jesus, nas Tuas muitas palavras e creio também na manifestação da glória do Senhor através do poder da oração. Como aquela belíssima canção diz, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, no poder das mãos que se levantam, no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E nesta madrugada, Pai, como diz a canção a qual me refiro, e apresentando o caderno, eu digo, vou levar os meus problemas para Deus, entregar os meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, os meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E como outra canção também nos diz, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Pai, por falar em impossível acontecer, eu quero te apresentar estes nomes diante do teu altar. Cada família, cada lar, cada casamento, cada enfermidade, cada problema de relacionamento, cada doença na alma, cada problema emocional, cada problema espiritual, cada maldição, cada barreira, cada possessão demoníaca, cada guerra espiritual, cada problema na justiça, de desemprego ou ainda questão no INSS. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Senhor Jesus, no poder das mãos que se levantam. Eu creio, Senhor Jesus, nos joelhos que se dobram. Oh Deus querido, poderoso e santo. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus de graça. Eu creio num Deus de restauração. Eu creio num Deus sobrenatural, cujo poder ultrapassa as condições humanas. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Oh, Pai, que os meus irmãos e irmãs que estão comigo através das redes sociais agora, bem como aqueles que estarão ouvindo e assistindo esta ministração em outros horários, em outros dias, Pai, que cada um possa tomar posse dessa bênção, que cada um possa tomar posse dessa porção da graça do Senhor, que cada um possa tomar posse dessa ministração de Deus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus,
Eu declaro bênção sobre os ministérios, sobre as vidas. Pai, aqueles que estão passando por momentos de luto, de dor, de aflição. Aqueles que estão passando por momentos de privações. Aqueles, Pai, que estão passando por momentos de crise no seu ministério. Visita, entra com providência, abre as portas, cuida, liberta, restaura, transforma, faz a obra, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, na tua bênção, no teu milagre. Eu creio ainda num Deus de milagre, Pai. Talvez a humanidade hoje não esteja mais preparada para ouvir falar de um Deus de milagre, mas o Deus a quem eu sirvo, diante do qual eu estou, o Deus cuja face estou presente todos os dias, esse Deus é Deus de milagres. E nós queremos te glorificar nesta madrugada, apresentando estes nomes e declarando, Pai, para o louvor da sua glória: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Toma posse disso. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Toma posse dessa palavra. Você pode enfrentar o que for. Você está diante de um Deus de aliança. Você está diante de um Deus de aliança. E preste atenção no que Deus disse a Noé. Deus disse a ele com todas as letras: farei uma aliança contigo. Farei uma aliança contigo. Versículo 18 do capítulo 6 de Gênesis. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Farei uma aliança contigo. Toma posse dessa aliança. Porque como nós cantamos agora há pouco, Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa. Não pare de construir. Não pare de construir. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. Domingo é tempo de especialmente glorificar a Deus. Tenha um excelente domingo. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Receba esta unção, esta bênção, esta promessa. Viva um excelente domingo. Se for o caso, vá cultuar a Deus. E eu te espero às 22 horas. Em o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esta live. Chame pessoas. Mande o link. E vamos juntos na presença de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Te espero logo mais às 22 horas. Não desista. Não pare. Não pare. Não pare de construir. Recebe essa palavra com carinho. Em nome de Jesus.